Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imperfeições de amplificadores operacionais. A gente vai abordar dois fenômenos importantes para a gente conhecer sobre amplificadores operacionais reais, que é o slew rate e a banda passante, a BW. Vamos lá? Então, primeiramente, eu montei aqui no nosso protoboard um circuito bem simples com amplificadores operacionais. Eu estou usando um LM741, que é um amplificador muito ruim, na verdade, né? Mas deve ser bem conhecido de vocês. Eu montei aqui um pequeno amplificador inversor com resistor de realimentação de 15K e um resistor série de 1K, como vocês podem ver aí no circuito, né? E o ganho é esse aí. Bom, o que eu vou fazer? Eu estou aplicando ao meu amplificador operacional um sinal de entrada senoidal de 100 mV de pico, que no osciloscópio é o canal 2, a linha azul, e eu estou pegando a saída aqui do nosso circuito, essa linha amarela, né, que vai estar amplificada pelo ganho do inversor, beleza? Eu estou com uma frequência aí, como vocês podem ver, de 1 kHz, né? O que eu vou tentar fazer aqui é tentar ver se o ganho do amplificador se mantém constante quando eu vario a frequência do sinal de entrada. E para observar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um cursor aqui na nossa tela, né? E eu vou marcar exatamente a amplitude deste sinal, neste momento, beleza? O segundo cursor eu vou colocar num ponto que é igual a uma queda de 3 dB deste ganho, ou seja, que significa um sinal final de 70%, que neste caso aqui é 0,93. Então vou colocar lá meu sinal lá. Bom, o mais próximo que eu consigo colocar aqui é 0,92 volts. Então agora eu vou variar a frequência, 1 kHz por vez. Vocês vão ver que vai ficar um borrão por causa da representação, mas vai chegar um momento onde a amplitude começa a cair, né? E aí quando eu parar aqui abaixo da linha de 3 dB que eu comentei, eu vou, voltando aqui, vamos mexer na escala para a gente enxergar o que está acontecendo. Vocês podem ver, então, que eu tenho agora a minha tensão de saída com amplitude menor. Eu simplesmente variei a frequência do meu sinal de entrada, eu não variei a amplitude, né? E também vocês podem ver que tem um deslocamento de fase entre o sinal de saída e o sinal de entrada, que é mais do que os 180 graus que haveria normalmente no inversor, beleza? O que aconteceu? Neste caso, esse fenômeno que mostra que o ganho varia com a frequência é conhecido como banda passante, ou seja, o amplificador operacional tem elementos dentro dele que se comportam de forma diferente dependendo da frequência, principalmente capacitâncias parasitas nos transistores que constroem o amplificador operacional. Então, se eu vario a frequência do sinal, essas capacitâncias começam a atuar de uma forma mais efetiva e, eventualmente, elas vão afetar o ganho, reduzindo este ganho à medida que a frequência aumenta, né? O que a gente faz é definir uma faixa de operação, que a gente chama de região de banda média ou banda passante, né, onde o nosso amplificador tem um ganho mais ou menos constante, como a gente projetou, né, e a definição do limite dessa banda passante vem lá da teoria de filtros, que é exatamente esse ponto onde o ganho na banda passante cai 3 dB, ou seja, que o ganho final ele se reduz em 30%. Né? Cair 3 dB significa chegar no valor final de 70% do original, então quando o ganho cai 30%, a gente considera que a gente está no limite da nossa banda passante, porque daí para frente o ganho começa a cair muito acentuadamente, como a gente pode ver agora. Se eu continuar aumentando a frequência, vocês podem ver que o ganho agora cai muito, né? Chega um momento onde ele vai estar mais ou menos até na mesma amplitude do sinal de entrada. E se eu continuar aumentando, vai ficar menor ainda, né? Então, até os 3 dB, a gente considera que a gente está dentro da banda passante. A partir disso, a gente vai ver esse decaimento muito abrupto do ganho do nosso circuito. Isso é a banda passante. Agora, o que é o slew rate? Agora eu voltei para 1 kHz, né? Eu estou agora com o meu sinal de entrada com amplitude maior. Vocês podem ver pela saída, né, que a gente tem ali em torno de 18 volts pico a pico, ou seja, 9 volts de pico. Né? Nosso sinal de entrada tem mais ou menos 0,8 volts de pico. Né? E aí, o que eu vou fazer agora? De novo, variar a frequência. Só que eu vou começar a acompanhar também o formato da forma de onda. Olha só que interessante. Chega no momento, a gente tinha visto que a frequência de limite da banda passante era bem elevada, né? Só que agora eu estou com 12 kHz, que é uma frequência muito mais baixa, e eu estou vendo um formato estranho. Olha só, se vocês perceberam. Se eu baixar um pouco a frequência, eu volto a ter um sinal de saída mais senoidal, mas à medida que aumenta a frequência, esse sinal distorce, ele começa a ficar mais triangular, tá vendo? Se eu continuar aumentando a frequência, a amplitude cai, mas olha só que interessante, eu tenho uma senoide na entrada do meu circuito e uma triangular na saída do meu circuito. Né? O que é isso? Isso é o slew rate. Na prática, o que é o slew rate? O slew rate
é uma máxima derivada, ou seja, a máxima inclinação do sinal de saída que o amplificador consegue reproduzir. Né? Isso é importante porque se eu tentar reproduzir um sinal com alta frequência, ou seja, um sinal que tenha variações muito rápidas, e essa variação do meu sinal na saída, meu sinal amplificado teórico, né, for maior do que a máxima derivada que o amplificador consegue reproduzir, o que vai acontecer é que o amplificador vai limitar essa derivada, formando no exemplo ali essa subida mais linear, como se fosse uma triangular, e eu obviamente vou distorcer o meu sinal de saída. Então, quando eu vou operar amplificadores operacionais reais, eu tenho que atentar para vários parâmetros. Um deles é a banda passante, que vai me determinar qual que é a máxima frequência que um pequeno sinal consegue ser amplificado. E o segundo é o slew rate, que vai determinar essa máxima derivada do meu circuito, que também vai limitar a máxima frequência que um sinal consegue ter na saída. O importante é que quanto maior for a amplitude do sinal de saída, né, mais impactante vai ser o slew rate, porque a derivada fica maior e aí ele vai ter uma limitação de frequência mais significativa. Vocês podem ver aqui que se eu tentar abaixar a amplitude do meu sinal, vai chegar um momento que para a mesma frequência eu tenho de novo uma senoide. Por quê? Porque ao abaixar a amplitude, eu estou também diminuindo a derivada do sinal senoidal na saída do amplificador. E se ela ficar menor do que o slew rate do amplificador operacional, eu consigo sim ter uma senoide sendo reproduzida. Se eu tentar colocar mais, aí o slew rate vai transformar essa forma de onda em outra coisa, no caso ali uma onda triangular, e afetar a sua amplitude também. Beleza, gente? Bom, se vocês quiserem ir mais a fundo nesse conteúdo, de entender realmente como que a banda passante é construída no amplificador operacional, como que o slew rate é produzido, eu aconselho vocês darem uma olhada no nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que é um curso gratuito que está lá disponível no nosso site, onde eu vou a fundo na teoria e na análise de amplificadores operacionais e amplificadores de potência, que vai incluir exatamente esse assunto. E aqui no YouTube, a partir dessa semana, eu vou começar a postar também vídeos da série sobre resposta em frequência de amplificadores operacionais. Então, se vocês quiserem acompanhar, não se esqueçam de se inscrever no canal Eletrônica Geral, deixar o like aqui para ajudar na divulgação do vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau!